Antes de orarmos, vamos dedicar um momento para ouvir a palavra de Deus e depois oraremos juntos. O Senhor Jesus faz um importante alerta aos seus discípulos no Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículo 41. Vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Creio que essa palavra não foi dirigida apenas aos discípulos daquela época, mas também a nós hoje. A tentação acontece com todos nós. Todos somos suscetíveis a ela. Por isso, a Bíblia nos adverte repetidamente a permanecermos atentos e protegidos. Em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 22, encontramos outra orientação. Fuja das paixões da mocidade e siga a justiça, a fé, o amor e a paz, juntamente com os que invocam o Senhor de coração puro. A palavra diz para correr, para fugir. E isso é fundamental, porque quando ignoramos os avisos que Deus nos dá, as consequências costumam ser devastadoras para a nossa fé e para a nossa caminhada cristã. A Bíblia conta a história de um homem chamado Sansão, da tribo de Dan, escolhido por Deus dotado de uma força extraordinária. Seu nascimento foi anunciado antes mesmo de ele vir ao mundo. Em Juízes, capítulo 13, versículo 5, foi dito à sua mãe: "Você ficará grávida e dará à luz um filho. Nenhuma navalha tocará a sua cabeça, porque o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o ventre. Ele começará a libertar Israel das mãos dos filisteus." O propósito de Sansão era libertar Israel da opressão dos filisteus. Sua força era impressionante. A Bíblia registra feitos extraordinários realizados por ele, feitos que faziam seus inimigos tremerem de medo. Sansão era temido pelos filisteus e parecia invencível. Porém, a palavra de Deus também revela sua falta de vigilância. Sua queda começou quando se apaixonou por uma mulher chamada Dalila. Em Juízes, capítulo 16, versículos 4 a 6, lemos que Sansão amou uma mulher do vale de Soreque chamada Dalila. Os líderes filisteus foram até ela e lhe pediram que descobrisse o segredo da força de Sansão para que pudessem dominá-lo. Dalila insistiu repetidamente até que Sansão revelou o segredo de sua força. Ao fazer isso, ele perdeu o poder que Deus lhe havia concedido e acabou perdendo também sua liberdade e sua vida. Bastou uma tentação para destruir um homem que havia sido chamado para grandes coisas. É por isso que a palavra do Senhor nos alerta tão seriamente sobre a tentação. Ao longo da história, muitos homens e mulheres promissores tiveram seus destinos interrompidos porque cederam aquilo que parecia pequeno no início. A tentação sempre foi uma das armas mais eficazes usadas pelo inimigo contra os filhos de Deus. Ela não atinge apenas os fracos. Ela alcança tanto os fortes quanto os fracos. O próprio Jesus foi tentado. Os discípulos também foram tentados. Homens e mulheres de fé enfrentaram tentações, e isso continua acontecendo até hoje. O inimigo não desistiu dessa estratégia. E o mais preocupante é que muitas pessoas não recebem uma segunda oportunidade após certas quedas. Sansão perdeu tudo por causa de uma única decisão errada. Por isso, precisamos obedecer às orientações das Escrituras. A Bíblia não nos ensina a permanecer próximos daquilo que nos tenta. Ela nos dá duas instruções muito claras. A primeira é vigiar e orar. A segunda é fugir. Quando a Bíblia fala sobre vigiar, ela está nos ensinando a permanecer atentos ao que acontece ao nosso redor, às influências que permitimos entrar em nossa vida e às pessoas com quem escolhemos caminhar. Ser vigilante já livrou muitos cristãos de quedas desnecessárias. Precisamos ser sinceros conosco mesmos e reconhecer aquilo que nos aproxima ou nos afasta de Deus. Se algo ao seu redor fortalece a tentação e enfraquece sua comunhão com o Senhor, você tem o direito e a responsabilidade de dizer não. A primeira pessoa que precisa ser protegida é você e sua fé. Em Provérbios, capítulo 4, versículos 14 e 15, a palavra declara: "Não entre na vereda dos ímpios, nem siga pelo caminho dos maus. Evite-o, não passe por ele, afaste-se e siga adiante." Mas somente a vigilância não basta. A Bíblia também nos ensina a orar. A oração fortalece, protege e guarda nossas vidas de perigos que muitas vezes nem chegamos a perceber. Por isso, a oração deve fazer parte da nossa rotina diária. Ela precisa se tornar um estilo de vida para todo cristão. Uma das áreas pelas quais devemos orar constantemente é a tentação. Quando você perceber que algo está se aproximando e ameaçando sua vida espiritual, leve isso imediatamente diante de Deus.
E então a Bíblia nos dá mais uma orientação poderosa. No Salmo 119, versículo 11, o salmista declara: Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. A mensagem é muito clara. Quando permanecemos na palavra de Deus e a guardamos em nosso coração, recebemos força para resistir ao pecado e à tentação. A palavra nos prepara, fortalece nossa mente e molda nosso caráter para honrar ao Senhor. Ela nos ajuda a dizer não quando somos confrontados por situações que tentam nos afastar de Deus. Se você está enfrentando uma luta contra a tentação, se caiu recentemente ou se sente preso em um ciclo do qual não consegue escapar, quero encorajá-lo hoje. A primeira coisa que recomendo é a oração. Leve sua batalha ao Senhor. Permita que Ele trabalhe em sua vida e fortaleça seu coração. Vamos orar juntos. Pai Celestial, reconheço que sou fraco e que preciso da Tua ajuda todos os dias. Confesso que muitas vezes não tenho sido vigilante com aquilo que permito entrar em minha vida. Também reconheço que nem sempre tenho sido constante em oração e que, em algumas situações, deixei de fugir daquilo que me afastava de Ti. Senhor, sinto as consequências dessas escolhas, por isso venho diante da Tua presença buscando misericórdia. Livra-me da tentação. Livra-me de tudo aquilo que permiti entrar em meu coração e que agora ameaça minha comunhão contigo. Ajuda-me a vencer cada fraqueza e a permanecer fiel ao Teu chamado. Perdoa os meus pecados e purifica o meu coração. Ensina-me a andar em retidão diante dos Teus olhos. Quando eu precisar me afastar de algo, dá-me coragem para me afastar. Quando eu precisar fugir, dá-me força para fugir. Quando eu precisar orar, desperta em mim o desejo de buscar a Tua presença. Protege minha vida contra os ataques do inimigo. Guarda-me dos enganos, das armadilhas ocultas e das tentações que procuram destruir minha fé. Coloca ao meu redor pessoas que me aproximem de Ti. Dá-me amizades saudáveis, conselhos sábios e relacionamentos que fortaleçam minha caminhada espiritual. Concede-me discernimento para dizer não quando for necessário e coragem para resistir àquilo que tenta me afastar dos Teus caminhos. Ajuda-me a construir uma vida de oração. Que eu aprenda a Te buscar em todos os momentos, na alegria, na dificuldade e especialmente nos momentos de tentação. Ensina-me a viver em constante comunhão contigo. Ajuda-me também a amar e estudar a Tua palavra. Que ela esteja guardada em meu coração e em minha mente. Que ela transforme meus pensamentos, minhas atitudes e minhas decisões. Dá-me entendimento para compreender a Tua vontade em cada situação da minha vida. Pai Celestial, peço força para permanecer firme. Força para fazer o que é certo. Força para permanecer fiel à Tua palavra. Força para perseverar em oração e cumprir os propósitos que tens para mim. Também peço restauração. Tudo aquilo que foi perdido por causa dos meus erros, das minhas fraquezas e das minhas escolhas equivocadas, peço que seja restaurado segundo a Tua vontade. Restaura minha fé. Restaura minha alegria. Restaura meu testemunho. Restaura minha comunhão contigo. Hoje eu clamo por misericórdia e renovação. Creio que o Senhor ouviu esta oração. Obrigado por me fortalecer. Obrigado por me libertar. Obrigado por me sustentar com a Tua graça. Obrigado por quebrar todo o ciclo de tentação que tentou me afastar dos Teus propósitos. Obrigado por renovar minha vida espiritual. Obrigado pelo Teu amor infinito e pela Tua fidelidade. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Espero que esta reflexão fortaleça sua fé e o ajude a permanecer vigilante, firme em oração e fortalecido contra toda tentação. Que o Senhor lhe conceda sabedoria para fugir daquilo que ameaça sua caminhada com Deus, coragem para permanecer firme na verdade e graça para viver segundo a sua palavra. Se você tiver algum pedido especial de oração, compartilhe nos comentários. Será uma alegria orar por você. Que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com você hoje e sempre. Deus a abençoe.